Minato Namikaze. Minato Namikaze, Namikaze Minato, conhecido como Relâmpago Amarelo de Konoha, Konoha no Kiroisen, literalmente significa flecha amarelo da folha de árvore, foi um shinobi lendário que se tornou o quarto Hokage, Yondaime Hokage, literalmente significa quarta sombra do fogo, de Konogakakure. Morreu sacrificando sua vida durante o ataque do Nove Caudas em Konoha para selar metade do demônio em seu filho, morrendo heroicamente no processo. História. Passado. Quando Minato ainda era um estudante da academia, sua colega e futura esposa Kushina Uzumaki o achava esquisito e fraco. Ele sonhava em ser reconhecido pelos habitantes de Konoha para se tornar o Hokage, mas Kushina achava um sonho impossível para alguém como ele. Anos mais tarde, Kushina foi sequestrada por ninjas de Komogakure. Minato foi o único a perceber que ela estava deixando seus cabelos para trás como um rastro. Assim que Minato a salva, ele diz que sempre admirou seu cabelo, além de nunca ter achado ele esquisito. Após ouvir isso, Kushina se apaixona por ele. De acordo com aqueles que o conheceram pessoalmente, Minato era um prodígio ninja muito talentoso, um gênio raro que aparece apenas uma vez a cada geração. Ele se formou na academia com a idade de 10 anos, e foi adicionado a uma equipe genin sob a tutela de Jiraiya, que teve um interesse especial em Minato, e o levou como aprendiz. Entre outras coisas, Jiraiya lhe ensinou a técnica de invocação e o senjutsu. Ele acreditava que Minato era a criança da profecia, alguém que um dia salvaria o mundo. Relâmpago Amarelo de Konoha. Com o tempo, Minato foi colocado no comando de um time genin de sua autoria, que consistia em Hinohara, Kakashi Atake e Obito Uchiha. Durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, Minato levou sua equipe para uma missão em Kozagakure para que destruíssem a Ponte Kanabi. Como Kakashi havia se tornado um Chunin recentemente, Minato deu a liderança da missão a ele, enquanto ia para a linha de frente em ajuda às forças de Konoha. Após o encontro com os sobreviventes, ele viu que os ninjas de Konoha estavam em grande desvantagem numérica. Minato então usou sua técnica do Raijin voador para neutralizar o pelotão de Iwagakure em segundos. Após isso, ele retornou para sua equipe, e chegou bem a tempo de salvar Kakashi e Rin de um outro grupo de ninjas de Iwagakure, mas a salvação de Obito se revelou tarde demais. Quando Kakashi e Rin se recuperaram da provação, Minato os ajudou a completar a missão que faltava. Antes de se tornar Hokage, Minato se encontrou com-a várias vezes. Em seu aparente primeiro encontro, Minato junto a Gaku Inuzuka, DT Akimichi e um quarto membro, confrontaram-a e sua equipe. Durante a luta, Minato e a compararam suas velocidades. No entanto, Minato provou ser o mais rápido e quase feriu gravemente o futuro Raikage. Por pouco Killer Bee interceptou o ataque salvando seu irmão. Minato então recebeu o sinal de retirada antes que o confronto pudesse ser resolvido, mas após isso se atrasou para elogiar a seu irmão B, que era um Jinchuriki como Kushina, incentivando-a a cuidar de B, lembrando que ele era uma pessoa acima de tudo. Após seu diálogo, Minato então declarou que na próxima vez que se encontrasse com a, colocaria o título de Kage em jogo. Irritado e não querendo que seu inimigo escapasse, tentou atacar Minato antes do mesmo se retirar, acreditando que Minato iria se teletransportar para uma de suas kunai especiais. Fica chocado ao ver Minato aparecer atrás de seu irmão com uma kunai apontada para ele, percebendo em seguida que seu irmão tinha sido marcado anteriormente por Minato. Impressionado pelo fato de B ter sido sagaz o bastante para ter reagido antes do teletransporte, Minato o elogia, dizendo que ele se movia como um shinobi assassino. Quarto Hokage. Antes dos seus 24 anos, Minato foi escolhido para se tornar o quarto Hokage. Em algum momento durante o seu reinado, Minato ensinou sua técnica do Raijin voador para o pelotão de guardas do Hokage, para melhor ajudá-los nas suas funções de servir o Hokage em determinadas situações. No anime, logo após seu reinado oficial começar, Minato enviou Kakashi em uma missão para recuperar documentos importantes para o auxílio da transição delicada de paz entre Konoha e Iwagakure. Sabendo que Kakashi ainda estava traumatizado pela morte de Rin por suas próprias mãos, Minato envia em segredo Might Guy e alguns Zanbu como suporte para o jovem shinobi. Essa decisão foi crítica pois auxiliou Kakashi quando o mesmo entrou em colapso devido a uma hiperventilação sofrida durante a batalha. Visitando seu pupilo no hospital, Minato decidiu promover Kakashi para Anbu, do qual passaria a trabalhar diretamente para o próprio Minato. Certo tempo depois, Kushina ficou grávida, alegrando o casal que esperavam felizes o nascimento de seu filho. Apesar disso, Kushina ficou nervosa com o bem-estar de seu futuro filho, ao qual Minato prometeu proteger a todo custo. No meio da gravidez, Jiraiya os visitou trazendo consigo o seu primeiro livro. Minato leu e gostou da determinação do personagem principal, a quem ele acreditava ser como Jiraiya, e decidiu nomear seu filho de Naruto na esperança do mesmo ser como o personagem principal, que por sua vez, era Jiraiya.
Tendo isso em mente, Jiraiya avisou que isso faria dele o padrinho de Naruto, mas o casal insistiu dizendo que isso era uma boa coisa. Como Kushina era a Jinchuriki da raposa de 9 caudas, arranjos especiais tiveram que ser feitos para o nascimento de Naruto. O selo que mantinha o demônio dentro de Kushina iria enfraquecer durante o parto, e Naruto seria secretamente entregue em um local remoto do lado de fora de Konoha. No anime, Minato ficou preocupado pelas ações de Kakashi estarem se tornando cada vez mais frias em suas missões dentro da Anbu. Com a decisão de ajudar Kakashi a recuperar seu valor de vida, Minato foi a Teiruzen para pedir um conselho, que sugeriu que ele atribuísse a Kakashi a missão de proteger Kushina durante a gravidez. Na noite em que Kushina iria dar à luz, Minato decidiu dar o dia de folga a Kakashi como gratidão por seu bom trabalho. Logo depois de Naruto nascer, eles foram encontrados por um homem mascarado, que tinha matado os Anbu que estavam de guarda do lado de fora e se infiltrou na caverna silenciosamente. O ninja mascarado matou Bivaku Sarutobi Itachi. Em seguida, tomou Naruto nos braços como refém, ameaçando fazer o mesmo com ele. Minato foi capaz de salvar Naruto, mas isto deu ao seu oponente a chance de escapar com Kushina para quebrar o selo. Minato encontrou um lugar seguro para colocar Naruto e teletransportou-se para onde Kushina estava, já que ele havia deixado uma marca especial no selo que prendia o 9 caudas para sempre proteger Kushina. Assim que o 9 caudas se libertou, o mascarado tentou matar Kushina, porém, Minato foi capaz de salvá-la. Deixando Kushina cuidando de Naruto, Minato vestiu seu traje de Hokage e se direcionou para Konoha pretendendo defendê-la do mascarado e do 9 caudas. Minato chegou nas fases iniciais do ataque do 9 caudas. Encontrando a besta em sua frente, ele atraiu a sua atenção fazendo-a lançar uma bola da besta com cauda em sua direção. Minato então usou sua Raijin voador, trovão guiado, impedindo que o ataque do 9 caudas aniquilasse Konoha, desviando o golpe para um lugar distante. Após isso, Minato tentou chegar ao terceiro Hokage para informá-lo sobre o que tinha acontecido, mas foi interrompido pelo homem mascarado que tentou puxá-lo para outra dimensão pelas costas. No entanto, Minato teletransportou-se para outra de suas kunai que estavam em um local afastado. Apesar disso, ele foi rapidamente seguido por seu adversário. Frente a frente agora analisando o adversário, Minato veio a assumir que o homem diante dele era Madara Uchiha, que o mascarado logo descartou, dizendo que Madara estava morto. Quando os dois começaram a lutar, Minato percebeu que a batalha seria decidida pela velocidade. Usando uma estratégia friamente calculada com sua técnica do Raijin voador, Minato foi capaz de acertar e atordoar o homem mascarado com um Rasengan e aplicar a fórmula de sua técnica do Raijin voador em suas costas. Isso permitiu-lhe teleportar-se diretamente para o ninja mascarado já atordoado e usar o selo de contrato para cortar o controle do ninja sobre a raposa de 9 caudas antes que ele pudesse escapar. Quando Minato voltou para a aldeia em ruínas, ele invocou Gamabunta para segurar o 9 caudas tempo suficiente para juntar chakra o bastante e teleportá-lo para onde Naruto e Kushina estavam. Chegando no local, Minato comenta que irá erguer uma barreira para suprimir o 9 caudas. Kushina então toma frente e contém o 9 caudas com suas correntes de chakra, e Minato ergue uma barreira para que o animal não escapasse. Apesar de saber que o trauma de selar novamente o 9 caudas em seu corpo enfraquecido iria matá-la, ela se ofereceu para puxar a mesma para dentro dela e a fazer desaparecer com a sua morte. Minato, no entanto, discordou, e em vez disso ele decidiu que iria usar o selo consumidor do demônio morto no 9 caudas para enfraquecê-la e em seguida, selar o restante em Naruto. Kushina opôs, já que isso significaria a morte de Minato, e isso iria deixar Naruto órfão. Minato insistiu que era para o bem do mundo shinobi, e também para manter o ciclo dos Big, permitindo que o 9 caudas tivesse um Jinchuriki para contê-lo. Sem isso, inevitavelmente ela iria causar um enorme dano a Konoha e ao País do Fogo. Além disso, Minato estava convencido de que Naruto era a criança da profecia, como Jiraiya tinha lhe dito, e que seria necessário o poder do 9 caudas para um dia derrotar o homem mascarado. Depois de Minato utilizar o selo consumidor do demônio morto para selar chakra ainda besta, o 9 caudas percebe suas intenções e tenta matar Naruto, mas Minato e Kushina usam seus próprios corpos para protegê-lo. Enquanto Kushina dava suas palavras finais para Naruto, Minato invoca Gerotora, para lhe dar a chave para o selo que ele usaria em Naruto, e enviou-o para Jiraiya. Após Kushina dizer a Naruto o quanto seus pais o amavam, Minato diz que concorda com tudo o que ela disse e depois sela o 9 caudas e o resto do seu chakra em Naruto para que eles pudessem ser incapazes de vê-lo novamente quando ele fosse mais velho, morrendo logo após. Uma vez que o terceiro Hokage tinha vindo para ajudar, Minato usou seus últimos momentos para pedir que Konoha pensasse em Naruto como um herói, e não como um receptáculo do monstro que causou tantas mortes e destruição. Antes de morrer, ele selou o restante do seu chakra em Naruto para que pudessem um dia vê-lo de novo também, especificamente, se alguma vez o selo estivesse prestes a quebrar, para que pudesse restaurá-lo ou ajudá-lo no controle do poder do 9 caudas.
Em última análise, o reinado de Minato como Hokage foi bastante curto, como Tsunade notou que ele morreu cedo demais. Personalidade. Jiraiya e Tsunade apontaram que embora Naruto tenha fisicamente uma grande semelhança com Minato, sua personalidade é quase idêntica à de sua mãe. Naruto sempre demonstrou ser muito turbulento e relativamente grosso, já Minato era bem calmo e altamente perspicaz. Mesmo durante momentos difíceis ele ainda era capaz de manter a compostura, avaliando a situação e elaborando planos de ação adequados, um processo que envolve frieza. Ele também tinha um lado brincalhão, como por exemplo nomear técnicas com nomes extremamente complicados antes de rapidamente desconsiderá-las. Ele parecia ser bem ciente de sua reputação, que inspirava terror em seus inimigos, mas apesar disso mostrou ser respeitoso com aqueles que viviam ao seu lado. Ele também não gostava de falar livremente sobre o passado dos outros, e foi dito ser uma pessoa muito descontraída e agradável. Quando questionou Orochimaru sobre como ele foi capaz de reencarná-lo junto aos Hokages antecessores, Minato se referiu dizendo Orochimaru-san, uma maneira educada de se dirigir a alguém. Ele tinha profundos cuidados com sua amada esposa e seu filho, tornando-se muito nervoso e cuidadoso com os mesmos. Ele demonstrou isso no parto de Kushina, quando ficou bastante preocupado e nervoso por sua esposa sentir dores de parto, fora o fato de também ter chorado quando viu Naruto pela primeira vez. Minato também se importava profundamente com a aldeia e seus habitantes, dizendo que todos eles eram uma grande família. Ele também gostava de ler bastante, e teve um gosto especial em particular pelos trabalhos de Jiraiya. Apesar de não terem se conhecido previamente, a dinâmica entre Minato e o segundo Hokage Tobirama Senju é única. Ambos os homens parecem ter um grande nível de respeito um pelo outro, especialmente por operarem e agir similarmente no campo de batalha em termos de pensamento. O fato de ambos serem usuários da técnica do Raijin voador também pareceu contribuir para isso, cada um elogiava o outro em termos de velocidade e pensamentos ágeis. Como já citado acima, Minato tinha uma peculiaridade em particular, criar nomes ridículos para técnicas que usava ou observava. Por exemplo, ao ver a combinação do Rasen Shuriken de Naruto e Sasuke, Minato decide chamá-la de estilo calor, auréola da ventania da flecha Azeviche estilo zero, um nome grande que ele mesmo compreendeu não soar bem. Em certa ocasião, Minato declarou que iria usar seu Super Flash Espiral da roda da dança uivante da fórmula participante estilo 3, ouvindo isso, Tobirama afirmou que se não estivessem em uma batalha tão intensa provavelmente riria de um nome tão ridículo. Mais tarde, quando Minato tenta reiterar o nome da técnica de Naruto e Sasuke, Tobirama acaba rejeitando a nomeação dizendo para Minato não parar o ataque. Jiraiya comentou que Minato era uma pessoa sagaz, e não era um homem que fazia algo sem pensar ou sem razão. Ele foi muito bem preparado para o mundo ninja, concluindo que apenas Madara Uchiha teria o poder ou a capacidade de controlar a raposa de 9 caudas, no ataque a Konoha durante sua luta com o Homem Mascarado. Minato era conhecido por sua determinação inacreditável e sua unidade imbatível, qualidades que ele acabou passando para seu filho. Sua devoção à aldeia e seu amor por seus amigos inspirou todos aqueles que viviam ao seu redor, e como resultado, ele se tornou muito querido pelos moradores da vila mesmo durante várias gerações. Minato também demonstrou ser muito tolerante, isso foi observado no momento em que ele descobriu que o Homem Mascarado, responsável pela sua morte e a de sua esposa Kushina, além da parcial destruição de Konoha, era ninguém menos que seu pupilo Obito Uchiha. Ele não demonstrou raiva ao seu ex-pupilo, em vez disso mostrou grande tristeza pelo fato de ver no que Obito se tornou, e expressou grande desejo de salvá-lo. Após ser reencarnado por Orochimaru, responder Sasuke sobre o massacre do clã Uchiha e comentar sobre o significado de ser um shinobi, Minato confessou estar desapontado por não atender às expectativas do terceiro sobre ele, pelo fato de seu reinado como Hokage ter sido curto por conta de seu sacrifício durante o ataque do Nove Caudas. Ele também acreditava que a situação do clã Uchiha seria diferente caso estivesse vivo. Depois de se tornar Hokage, Minato começou a ter mais orgulho de si mesmo, referindo-se como Ori, que é uma forma arrogante de dizer eu ou mim, em vez de usar Watashi, uma maneira mais formal de se referir a si mesmo. Ainda assim, isto não o tornou arrogante, ele ainda se referia aos outros com os honoríficos apropriados. Aparência. Minato era um homem bastante alto, de pele clara, que em mais de uma ocasião foi comparado com Naruto em termos de aparência física. Ambos têm olhos azuis brilhantes e cabelos loiros espetados. Minato tinha suas mandíbulas cobertas por franjas de comprimento médio, emoldurando cada lado de seu rosto. De acordo com Jiraiya, Minato foi considerado muito bonito. Seu traje normal consistia em um uniforme padrão de Konoha, com 2 faixas em cada uma das 2 mangas, um colete verde, um protetor de testa azul e sandálias azuis.
Depois de se tornar Hokage, ele começou a usar um longo manto casaco branco de mangas curtas sobre seu traje normal. O manto-traje era decorado com chamas vermelhas nas bordas do pé do manto e nas costas. Estava escrito Quarto Hokage e Ondaime Hokage, literalmente significa Quarta Sombra do Fogo. A parte da frente era fechada por uma fina corda laranja. Quando invocação, reencarnação do mundo impuro reencarnado, seus olhos ganharam esclera preta e sua pele pequenas ranhuras, apesar de manter o traje que usava antes de morrer. Quando em seu modo de chakra do 9 caudas, o corpo e roupas de Minato passam a brilhar em chakra amarelo com bordas laranjas de aparência flamejante e alguns símbolos e linhas pretos que se estendem por suas mãos e pernas têm destaque sobre esse manto de chakra. Durante seu tempo na academia, ele usava um simples terno branco com enfeites verdes e um capuz. Depois de se tornar um shinobi de pleno direito, ele usava um agasalho com 3 listras nas mangas, um colete de aço e um par de calças pretas com sandálias. Habilidades. Minato foi amplamente notado por todos que o observavam ou viam em ação. Jiraiya comentou que ele foi um dos shinobi mais talentosos que já viveu, possuindo um talento que dificilmente poderia ser superado por outras pessoas. Durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi, seus oponentes receberam ordens para fugirem assim que ele fosse visto no campo de batalha. Durante o ataque do 9 caudas em Konoha, Tobi acreditou que Minato era o único capaz de interferir com seus planos, e, na verdade, foi apenas por meio das ações de Minato que o ataque foi interrompido e a vila foi salva da destruição completa. Quando o esmagamento de Konoha aconteceu anos depois, se acreditava que Minato era a única pessoa que poderia ter parado a ameaça que Orochimaru representava para Konoha, e por essa razão, a sua morte foi profundamente lamentada. Proeza de chakra. Minato demonstrou ter enormes reservas de chakra, o suficiente para realizar inúmeros teletransportes, utilizar o Rasengan, utilizar técnicas de selamento de alto nível e ainda invocar Gamabunta e teletransportar Kurama em seu tamanho total, tudo isso sem descanso e sem se esgotar completamente. Seu controle de chakra foi um dos melhores que já existiram, isso é evidenciado por sua criação, o Rasengan. Embora ele fosse capaz de formar selos de mão com apenas uma mão, o estilo de luta de Minato girava em torno de velocidade e eficácia, fazendo com que ele muitas vezes excluísse métodos tradicionais que geralmente eram demorados, tais como os selos de mão. Taijutsu. Minato foi aclamado como o shinobi mais rápido da história. Apesar deste reconhecimento se dever, em grande parte, ao seu ninjutsu espaço-tempo, sua velocidade e reflexos naturais eram praticamente instantâneos. Ele demonstrou poder reagir e evitar técnicas extremamente velozes tais como o relâmpago reto do quarto Raikage com certa facilidade e ultrapassar a velocidade da formação dos 8 portões liberados de Might Guy. Ele também mostrou ser o único capaz de escapar de forma eficaz do Kamui de óbito. Com apenas a técnica de cintilação corporal ele podia surpreender um inimigo ou resgatar um aliado antes que alguém percebesse o que ele estava fazendo. Sua habilidade com a técnica de cintilação corporal era absurda, sua velocidade corporal era muitas vezes comparada de sua técnica do Raijin voador por seus próprios alunos e inimigos. Tobirama Senju comentou que Minato era ainda mais rápido do que ele mesmo. No anime, ele pôde chegar a um destino antes que os sensores tivessem a chance de detectar a sua abordagem. Sua força física também era muito alta, sendo capaz de quase cortar completamente um dos tentáculos de Geki com um único movimento de Kunai, bem como atirar Kunai através de pedras maciças e madeiras, sem qualquer reforço elemental. Ninjutsu. Minato foi ensinado por Jiraiya a como invocar sapos, e foi uma das poucas pessoas que ganhou o respeito e cooperação de Gamabunta. Ele demonstrou habilidade e conhecimento com Kekaijutsu e podia usar a técnica dos clones das sombras. Minato tinha habilidades sensoriais, sendo capaz de detectar as assinaturas de chakra a grandes distâncias. Para alvos mais próximos, ele podia detectar todos dentro de uma área, simplesmente colocando o dedo na terra. Minato sempre demonstrou ser um mestre na manipulação do chakra e de suas técnicas usuais. Minato era proficiente em 5 transformações da natureza: fogo, vento, raio, juntamente com o estilo Yin e Yang. Rasengan. Depois de observar a natureza da bola da besta com cauda, Minato passou 3 anos desenvolvendo uma de suas técnicas assinatura, o Rasengan, o mais alto nível da transformação da forma. Ele não requer selos de mão para ser usado e, uma vez formado, é autossustentável, dando-lhe uma vantagem no combate. Embora exija um controle de chakra muito preciso para usar, Minato, como o criador do Rasengan, dominou de forma invejável a qualquer usuário da técnica. Ele podia formá-lo com qualquer uma de suas mãos em quase qualquer momento ou situação. O Rasengan normal de Minato possuía o mesmo tamanho e poder destrutivo que a grande bola Rasengan. Ele tinha a intenção de combinar o Rasengan com o seu próprio chakra elemental, mas a tarefa se revelou muito difícil para se completar antes de sua morte prematura.
Ninjutsu Espaço-Tempo. A técnica assinatura de Minato foi a técnica do Raijin voador, a qual ele desenvolveu um domínio superior ao de seu criador, o segundo Hokage. Devido às proezas de Minato com esta técnica, ele acabou ganhando o apelido de Relâmpago Amarelo de Konoha. Usando esta técnica, ele podia se mover imediatamente para o local de qualquer coisa marcada com o seu selo especial, seja uma de suas kunai ou um lugar ou pessoa que ele tenha marcado pessoalmente. Minato não se limitou a teletransportar só a si mesmo, como ele podia levar outros com ele, ao custo de um gasto maior de chakra para o seu transporte. Ele não precisava nem mesmo acompanhar quem ou o que quer que fosse que ele teletransportasse, dando-lhe uma opção defensiva para teleportar projéteis para longe de si mesmo. Shuriken Jutsu. Minato tinha sua própria kunai especial que ele usava em combate. Como arma padrão, Minato pode jogá-las nos adversários ou usá-las como ferramentas de combate corpo a corpo. A kunai possuía 3 pontas reforçado o seu potencial ofensivo. Ele era qualificado o suficiente para manejar efetivamente uma kunai em sua boca. Seu uso principal vem dos selos do Raijin voador que são marcados nelas, permitindo que ele se teletransporte para onde quer que uma das kunais seja lançada. Ele carregava um grande número de kunai para o campo de batalha, com as quais ele espalhava por uma área ampla para que ele pudesse se mover rapidamente. Ele mesmo colocou uma rede de kunai estrategicamente em torno dos arredores de Konoha, incluindo pelo menos 2 casas seguras, para que ele pudesse responder às ameaças para a aldeia onde quer que elas ocorressem. Apesar de suas táticas normais com a kunai não exigissem precisão, Minato, no entanto, tinha uma excelente pontaria e podia coordenar seu lançamento sincronizado para realizar manobras complexas. Finjutsu. Minato aprendeu vários Finjutsu do clã Uzumaki com Kushina. O mais notável deles foi o estilo de selamento de 8 trigramas que ele usou para selar Kurama em Naruto, o que permitiria que pequenas quantidades do chakra de Kurama vazassem e, naturalmente, se misturassem com o do próprio Naruto. O selamento enfraqueceria lentamente à medida que Naruto o usasse. Devido a isso, Minato criou uma chave que pode ser utilizada para acelerar ou inverter este processo. Como uma precaução extra, ele misturou o seu próprio chakra juntamente com o de Kushina no selo de modo que, quando fossem reunidas determinadas condições, eles poderiam ajudar Naruto a controlar o poder de Kurama, bem como para lhes permitir verem o seu filho depois que eles foram mortos. Outros Finjutsu que ele podia utilizar incluíam o selo consumidor do demônio morto, que ele tinha familiaridade o suficiente para reconhecer que não poderia ser usado para selar todo o chakra de Kurama. Com o selo de contrato que ele podia remover o controle de um oponente sobre quaisquer criaturas que tenham invocado. Ele também sabia como transferir uma besta com cauda de um Jinchuriki para outro. Transformações Jinchuriki. Minato se tornou o Jinchuriki da metade Yin de Kurama pouco antes de sua morte, embora ele não teve chance de fazer uso dele até depois que ele foi reencarnado. Ao contrário das outras bestas com cauda, Kurama Yin não oferece resistência para colaborar com Minato, concedendo-lhe acesso imediato ao modo de chakra do 9 caudas, fazendo Naruto e Kurama Yang ficarem impressionados. O modo de Minato era um pouco mais escuro do que o de Naruto, mas de resto era idêntico na aparência e habilidades. Ele podia usar as mãos de chakra, ativar o modo besta com cauda, criar uma bola da besta com cauda, além de executar versões mais fortes de suas técnicas usuais. Minato mais tarde transferiu Kurama Yin para Naruto, perdendo acesso a este poder. Senjutsu. Modo Eremita. Como Jiraiya, Minato foi ensinado a usar Senjutsu no Monte Miboku, permitindo-lhe melhorar seus parâmetros físicos e técnicas, ao ativar o modo Eremita. Por sua própria admissão, Minato tinha pouca experiência com ele no campo de batalha porque a quantidade de tempo de preparação necessária se diferenciava de seu estilo de luta normal de respostas rápidas e também pelo fato de ele só poder mantê-lo por um curto período de tempo. No entanto, ele foi capaz de equilibrar perfeitamente a energia natural com o seu chakra, exibindo apenas a pigmentação ao redor dos olhos, a verdadeira marca de um eremita. Inteligência. Minato era muito observador. Mesmo em uma idade jovem, somente ele, entre todos os ninjas enviados para resgatar Kushina, notou a trilha que ela deixou para trás para marcar o caminho dos seus sequestradores. No combate ele podia deduzir corretamente a mecânica básica por trás de uma habilidade após vê-la apenas uma vez, e criar um plano em torno de seus pontos fortes e fracos para dar vantagem a si mesmo ou aos seus aliados. Suas habilidades observacionais eram estendidas além das técnicas, como ele podia determinar planos e motivações de um oponente com base apenas em evidências limitadas. Depois que ele termina a análise, Minato ataca rapidamente e com precisão, atacando as vulnerabilidades nos momentos mais oportunos. Legado. Depois que Minato morreu, o terceiro Hokage relatou aos aldeões o último pedido de Minato para que Naruto fosse considerado um herói.
Muito poucos foram capazes de separar seu ódio do Nove Caudas de Naruto, levando o terceiro a proibir qualquer um de falar sobre o Nove Caudas, esperando que a geração mais jovem não odiasse Naruto cegamente como o resto dos aldeões. Ele também escondeu a relação de Naruto com Minato para mantê-lo a salvo dos inimigos de seu pai, e fez o seu melhor para dar a Naruto uma vida confortável. Durante anos Naruto não sabia a identidade de seus pais, e nem a maioria de Konoha. Mesmo quando ele não estava ciente de sua relação com Minato, Naruto ainda admirava muito o quarto Hokage, considerando um herói que deu sua vida pela vila e ficando muito feliz sempre que suas semelhanças eram notadas. Antes de Naruto deixar Konoha para começar seu treinamento com Jiraiya, ele olhou para o rosto do quarto Hokage na Pedra Hokage e pediu para ele cuidar dele. Depois de saber que Minato era seu pai, Naruto se orgulha disso e sente que é sua responsabilidade fazer o sacrifício de seus pais valer a pena. Com a morte de Minato, o terceiro foi forçado a retomar sua posição como Hokage, um papel que ocupou até sua morte, nunca sendo capaz de encontrar um substituto do calibre de Minato. O próprio Minato tornou-se considerado o herói da vila e, de fato, um dos maiores ninjas que Konoha já produziu, tanto que os moradores lamentariam sua morte sempre que uma tragédia atingisse a vila. Porque Minato nunca foi capaz de contar a ninguém o que aconteceu durante o ataque da Nove Caudas, os aldeões chegaram às suas próprias conclusões e os Uchiha foram suspeitos do ato, criando uma vontade que culminaria na queda do clã Uchiha. Jiraiya reconheceu que Minato não teria selado o Nove Caudas em seu próprio filho a menos que ele tivesse uma boa razão e que Minato pretendia que Naruto ganhasse o controle do Nove Caudas, mas ele nunca conseguiu concluir o porquê. Após o fim da Quarta Guerra Mundial Shinobi, seu aluno, Kakashi Hatake, tornou-se o sexto Hokage, e seu filho, Naruto, tornou-se o sétimo Hokage. Vários anos após a guerra, Minato teve 2 netos, que herdaram seu talento prodigioso. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!